Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do empresário Ronald Nossin. Ronald, obrigado por tudo. Queria que você se apresentasse ao nosso assinante, por favor. Eu que agradeço, Rica. Prazer a todos que estão nos vendo aqui. Eu sou formado em administração, atualmente sou vice-presidente da SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, uma associação ligada ao varejo e da qual eu sou fundador também. Sou sócio da Oasis Lab, é um hub de inovação focado nesse momento por varejo, né, desde 2016, e também fundador do projeto Varejo 180. E espero hoje trazer algumas informações interessantes para vocês. Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da sua história profissional, acho que é importante a gente ter, porque a gente vai conversar bastante. E depois eu vou te fazer a primeira pergunta, você já responderia. A pergunta simples, mas que é uma dificuldade de todo mundo entender. Inovação é máquina? Perfeito. Então, assim, no meu histórico, bem rapidamente, porque é comprido, eu comecei minha vida trabalhando na hotelaria, no Grupo Accor, onde eu fiquei por quase 12 anos. Depois resolvi empreender. Tive uma empresa que fazia serviço para hotelaria. Isso também durou mais ou menos 13 anos, até que eu entrei no mundo das associações. Fui para uma associação, que é a Associação de Lojistas de Shopping, onde comecei a me relacionar muito com esse público, esses empresários do varejo. De lá, eu passei para o IBEVAR, que é um Instituto Brasileiro de Varejo, ligado à FIA, ao pessoal da Felizone, e depois fui convidado a fundar a SBVC, também aí fiquei sócio da BTR, de onde saí ano passado para montar justamente esse projeto do Varejo 180. E em 2016, eu já com algumas experiências de viagens internacionais com empresários, principalmente para o congresso mais antigo do varejo, que é o NRF Big Show, né? Há 12 anos que eu levo um grupo de empresários, nesses últimos anos levando 250 empresários. A gente também fez 2 imersões lá no Vale do Silício. E um dos meus sócios aqui do Oasis teve a ideia da gente construir esse hub, que é o Oasis Lab, para tentar ajudar o varejo a fazer essa transformação digital pelo qual todos nós estamos passando, o mundo está passando, e hoje, mais do que nunca, está muito claro essa necessidade. Então, dando já essa primeira resposta, inovação, ela não é simplesmente a parte tecnológica, né? A tecnologia, sem dúvida, ela é muito importante, agrega, mas inovar, às vezes, é apenas uma forma nova de você atender, uma nova forma de você fazer algum serviço. Isso é inovar, né? Então, não necessariamente depende de investimentos, depende de tecnologias, a inovação em si. Inovação, sem mudar cultura, isso resolve? Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é a chave, né? Você foi na veia, né? Dentro das empresas, principalmente, e a gente tem no país, o grosso das empresas, a gestão familiar, né? Mas não só nas familiares, também as grandes empresas, as grandes corporações, quando não existe uma mudança de cultura, né? A inovação ela não vai para frente, você não consegue emplacar. É basicamente aquela coisa de que está dando certo assim, para que vou mudar? Exatamente. Né? Está dando certo assim, eu estou indo bem. 40 anos a empresa está de pé. 40 anos eu faço assim, eu não tenho e-commerce, para que vou ter e-commerce? Eu não uso o CRM, eu não uso essas ferramentas, para que inteligência artificial, etc, etc. E aí a coisa não vai para frente, porque não teve a mudança cultural. Porque é difícil você quebrar paradigmas em cultura, em inovação, porque as pessoas são um pouco reticentes a essa coisa, né? Porque eu estava conversando com o senhor, dono de uma empresa, inovação para ele estava colocando, com toda a simplicidade, um cara muito inteligente, de uma forma, até depois sua opinião, ele falou que se ele fizesse inovação, talvez fosse descobrir a essência do negócio dele, ficar mexendo nas coisas dele. Então ele tinha medo daquilo que ele tinha controle, dele perder o controle. Então, como é que você imagina, você que trabalha com inovação, presta serviço de inovação, o cara que mais conhece inovação nesse país,
Como é que você quebra esse paradigma de uma pessoa que chega lá com 70 anos e fala, com esse problema? O pessoal hoje, para perceber que precisa fazer, é muito rápido, porque o mundo está globalizado, né? E se ele não se mexer, ele vai ser engolido. Inclusive está sendo engolido, né? Por isso, a gente, lá no ASLab, inclusive, ajuda muitos desses empresários. E uma das coisas que a gente também recomenda são viagens internacionais, para tanto fazer benchmark, quanto você aprender do que está vindo, as tendências, aquela coisa toda, você se preparar, né? Isso independente do tamanho. Então, se você não se movimentar, não trabalhar a inovação, essa transformação digital, você realmente vai morrer. Vai virar a Blockbuster do passado, tá certo? Verdade. Esse é o ponto, né? A Blockbuster não se preparou para o que vinha, virou pó. Mas agora eu queria falar uma coisa que a gente está sofrendo, eu diria. Pandemia. Você é especialista em varejo, inovação, a parte da cultura. Como é que vocês enxergaram a pandemia 2020, março, que deu aquele boom para tudo, porque de repente você tinha um faturamento de R$10, de repente você tinha menos um, porque você tinha que pagar um monte de coisa. Como é que o varejo enxergou isso, a sua empresa enxergou isso, para depois dizer a seguinte coisa, como é que vai ser daqui para frente, como é que vocês estão chegando e a importância disso na inovação? A pandemia, na verdade, nessa questão de inovação, transformação digital, eu acho que ela foi uma grande alavanca para esse movimento dentro das empresas. A gente tem quebras de paradigmas, desde o home office, né, onde muitas empresas tinham receio de deixar o funcionário trabalhando em casa. Isso é uma quebra de cultura grande. É uma quebra de cultura, de paradigma, né? Então isso daqui é uma coisa que, na minha visão, não volta do jeito que era, também não vai ficar do jeito que está, né? Os escritórios vão voltar aos poucos a funcionar, tem muitas empresas que precisam desse funcionário, desse colaborador presente. O próprio colaborador trocando experiência com outros enriquece, mas é uma parte das coisas que vai mudar. Então, em cima disso também, muda questões de como o comércio trabalha. Você vê que já existe na área de construção uma preocupação na construção de empreendimentos onde as pessoas possam ter um espaço dentro da sua residência ou dentro do prédio, quase que um coworking, né, para eles trabalharem. Os restaurantes, né, que atendiam muito aquelas regiões mais de escritórios, começam a migrar para regiões mais residenciais, a questão do delivery, né, e assim por diante. O e-commerce é uma coisa que cresceu muito, mas parte dele cresceu por obrigação, porque você não tinha opção. Então, a pandemia ela trouxe essa questão para a gente. E um dos pontos mais fortes é justamente o comércio online, né? É a digitalização do consumidor. Então, ele percebe também a facilidade que é a compra no online, né? Esses números, em percentuais, eu acho que tem que ser desprezados um pouco, porque quando a base é baixa, o percentual passa a ser alto. Mas, da mesma forma, não vai deixar de existir a loja física. O shopping center, sim, que é um outro tipo de negócio, que já vinha se preocupando numa reinvenção, eu acredito que o mix vai mudar bastante e ele vai passar a ser, de fato, uma área de convivência, onde você vai explorar muito lazer e também ter alguma coisa de negócio, de comércio, né? Mas algumas mudanças radicais vão existir nesse sentido. Eu vi que algumas mudanças, você falou no mercado imobiliário, eu estava conversando com o pessoal de fundo imobiliário, e disseram que antes da pandemia, esses lofts da vida, de um dormitório, não sei o que, se vendia que nem água, era uma loucura. Com a pandemia e o home office, se começou a mudar o processo, é uma coisa que foi da água para o vinho. Quiseram começar a achar apartamentos grandes, maiores, porque muita gente, e eu conheço de empresas, que vão voltar assim, vão trabalhar 2 dias por semana no escritório e 3 em casa, ou de 3 e 2 em casa. Porque isso eu acho que gerou uma economia muito grande, imagino eu. As pessoas estão trabalhando mais, como você falou. Eu tenho um filho meu que trabalha em uma multinacional, que dá 8 horas da noite ele está trabalhando, que antes ele saía 5 e pouco, 6 horas, hoje está lá.
Então, eu acho que essa coisa mudou muito, né? E eu acho que vai ser atrelado a essa nova inovação, né? Que a mudança de paradigma, como você falou, tal. Daqui para frente, qual você acha, na sua visão, agora é a sua visão, que você acha que a pandemia ela vai durar mais um tempo, óbvio, a gente sabe, uma hora vai acabar. Você falou que isso vai mudar, tal. Qual o principal fator de mudança que você acredita que vai continuar daqui para frente? Na sua visão. Na minha visão, a gente vai, aqui no Brasil especialmente, né? Para tudo isso continuar, a gente vai precisar da estruturação. Então, estamos num momento aí de discussão. Estrutura e inovação. Discussão de 5G, né? Isso. Que eu entendo que é importante, mas ainda a gente tem passos atrás, né? De novo, nós estamos, pelo menos eu, né, residente aqui de São Paulo, que eu diria que é a locomotiva, né, praticamente do país, a gente tem estruturas muito interessantes em alguns locais e outros, de certa forma, você não tem nem o sinal do Wi-Fi dentro de São Paulo. São Paulo. Né? Não estou falando em outros lugares menos atendidos. A gente, então, precisa olhar muito dessa questão para que essa revolução que a gente precisa entrar seja efetivada. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Por outro lado, eu diria, de novo, que questões que mudam o comportamento. Então, vamos pegar um exemplo, se me permite, do Uber. É importante que você dê exemplo. Do Uber, lá de trás, né? A gente chegou no momento da implementação do sistema, né? Que teve revolta dos taxistas, isso, aquilo, aquele outro, tá certo? Depois, hoje, você tem um aplicativo dos taxistas. Então, eles entenderam o quão benéfico isso daqui se tornou para o usuário, né? O que era ruim virou bom negócio. Assim, o que eles queriam aquele jeito, né? Porque tinham, e aí de novo, é a mudança de cultura, né? Porque antigamente, você vai lembrar, né? Você, para pegar um táxi, você tinha que sair na chuva, esticar o dedo e às vezes o cara nem parava. E que dificuldade. Hoje, você dentro da sua residência, ou dentro de um espaço, você lugar. Digita lá, o carro para e você sai, né? Então, com segurança, etc, etc. Airbnb é outra história, né? Que chegou a mudar também o conceito de como você se hospedar e etc. Né? Tem um exemplo também internacional de uma rede grande de hotelaria, que é Marriott, né? Que ela enxergou a oportunidade. Em vez dela brigar nesse modelo de, estão alugando, não estão pagando isso, não sei o quê, ele simplesmente chegou para um pessoal e falou, olha, vocês querem ter o selo Marriott? É o Airbnb com o selo Marriott. Para você, usuário, na hora que você vai alugar aquela casa, puxa, se ter o selo, deve ser bom, né? Porque óbvio, senão você vai naquela linha de fulano se hospedou lá, não sei, é indicação. Então, essas questões vão acontecer cada vez mais, né? De novo, a forma de você entrar no restaurante, que antigamente também, há 5 anos atrás ou mais, eu recebi um pessoal que tinha essa solução de você aproximando a câmera do QR Code, você tinha o cardápio na mão, né? Hoje se tornou algo comum para a gente, né? Você não quer nem mais pegar o cardápio e você não quer nem que o garçom espere a conta. Já você não vai mais pedir conta. Você vai fazer modelo Uber, né? Aquelas coisas que você ouvia lá de fora, de receber drive-thru, de comida, né? Starbucks, né? Eu lá em Nova York, quando a gente vai, também alguns anos atrás tinha isso. Starbucks implementou, você no escritório faz o pedido, passa na lojinha, pega o negócio, você não fica esperando. Isso já está começando a acontecer. Então, são processos que vão gradativamente sendo implementados na nossa vida do dia a dia. Ronald, quero te agradecer muito. Chegamos ao fim do programa, você vê que é rápido. Foi maravilhoso. Eu acho que esses exemplos são importantes, que as pessoas consigam enxergar isso daí. Eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado. Não pode agradecer, mas estou te dando esse livro de presente para você levar para você. E muito, muito obrigado. Espero que você volte novamente, porque você tem uma vasta coisa para a gente poder nos explanar os nossos assinantes ali. E se Deus quiser, você volta, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês que nos acompanharam também. Obrigado. Se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site e as redes sociais. Até lá.